Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Koblitz e eu gostaria de continuar falando sobre o coronavírus aqui em Teresópolis. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que aqui nós somos um município que produz comida. Esse setor econômico, então, ele é extremamente relevante e a gente precisa proteger as pessoas que estão envolvidas nisso. E o município deve se organizar de modo a conseguir proteger essas pessoas. A primeira coisa que a gente precisa fazer, que está faltando muito ainda, está muito fraco a nossa conscientização no campo, é fazer isso, é conscientizar, é conseguir falar com Vieira, Vargem Grande, com esses bairros, ter uma intensa campanha de conscientização sobre o Covid-19, sobre os cuidados que a família deve ter. E também a gente precisa acelerar a produção de máscaras e outros equipamentos, como luvas, por exemplo, fornecimento de álcool gel, para que essas pessoas possam se proteger. O segundo passo que a gente tem que ter, e envolve todo o município, é a gente ter uma quarentena rigorosa aqui. Por quê? Porque toda a estrutura hospitalar, os respiradores, as macas, os leitos de UTI, tem que estar disponível para essas pessoas que ainda não pararam as suas atividades econômicas. Porque muitas vezes não pode parar, porque tem que comer, e também porque a gente está elencando essa atividade como uma atividade extremamente relevante, como prioritária para o município. Então, as ruas têm que estar vazias para essas pessoas eventualmente poderem ir comprar os seus insumos que precisam, e também os hospitais têm que estar vazios para receber essas pessoas. Essa é a primeira, eu acho que peculiaridade que a gente precisa pensar aqui no município. Nós temos que ter uma campanha muito forte aqui, e eu tenho escutado, tenho visto algumas pessoas vindo falar comigo que estão sendo demitidas. Mas olha aqui, que maldade você demitir uma pessoa agora. Que maldade. Porque você pode ter um pequeno esforço de você, empregador, ter um pequeno esforço de entrar no site do empregador web, fazer o cadastro, e você consegue diminuir a jornada de trabalho da pessoa, e você também diminui o valor que você, empregador, pagaria para essa pessoa. Ou então pode chegar até o extremo de suspender o contrato dessa pessoa e ela teria auxílio do governo de uma certa parte desse valor. Não é admissível hoje que o empregador, simplesmente por preguiça de querer entrar no sistema ou de passar pela burocracia, ele faça esse tipo de demissão. E isso eu digo porque eu recebi mais de uma pessoa falando que assim que começou esse problema do coronavírus, foi demitida. Demitida. Se tu emprega uma funcionária, uma empregada doméstica, uma faxineira, um jardineiro, e você não está com condições de pagar, entre nesse programa do governo, vai lá no site do Empregador Web, eu vou deixar o link aqui embaixo, e faça o acordo e tente não fazer a demissão dessa pessoa. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, eu peguei alguns valores, eu vou botar também a descrição de uma calculadora que tem para o funcionário saber quanto que vai receber dependendo do acordo que ele fizer com o empregador. Vamos supor que o trabalhador ganhe R$ 2.200. Se ele for suspenso, ou seja, o empregador não vai ter nenhum tipo de custo com isso, só que ele não pode também exigir uma resposta de um e-mail, não pode exigir nada para o funcionário, porque ele estaria realmente suspendendo o contrato de trabalho do cara. Então essa pessoa que ganhasse R$ 2.200, se ela for suspensa, ela vai passar a ganhar R$ 1.580. E esse dinheiro quem vai pagar é o governo. Se a pessoa ganha o salário mínimo, ela não tem diferença salarial, ela vai continuar ganhando salário mínimo, só que agora pago pelo governo. Existe uma queda, quanto maior o salário, maior a queda. E tem realmente, a partir de R$ 4.000, fica assim uma mudança total no padrão de vida da pessoa. Mas eu não vou entrar nesse debate agora. Só estou querendo ajudar nessa campanha do não demita. Não demita.
Se você é empregador ou se você é funcionário e o empregador está começando a vir com essa conversa, e muitas vezes é real, não estou querendo também, é real no sentido de que a empresa também está com dificuldade, mas existe uma alternativa e vamos se agarrar a ela. Nos próximos 3 meses, pelo menos, nós temos uma alternativa que vai ter uma perda salarial, mas que pode garantir o emprego da funcionária, de um funcionário. E sobre o auxílio emergencial também, o terceiro ponto que eu gostaria de falar, que muita gente está tendo problema com esse auxílio emergencial, porque ele fica na condição de em análise. O sujeito que tem o cadastro único, vários já receberam, mas eu não sei direito como é que está a programação de pagamento desse grupo. Agora, aqueles que não estão no cadastro único, que se inscreveram agora, porque são autônomos, MEIs, essas pessoas, a maioria delas que tem falado comigo, estão numa situação de em análise. E pelo que eu vi hoje em entrevista com o ministro do governo, ele está falando o seguinte, que essa é uma situação de que está fazendo a checagem das informações, se as informações que você colocou choca com outras informações. Por exemplo, se você colocou que tem filhos, ele vai tentar de alguma forma relacionar isso dentro do banco de dados para confirmar isso e vai fazer esse pagamento, começa a fazer esse pagamento sexta-feira. Isso foi o que o governo falou, que, pelo amor de Deus, né, já era para ter feito isso há muito tempo, atrasou muito. O governo tentou dar R$200 por família e foi exatamente no Congresso que a coisa conseguiu se reverter e chegar nesse patamar hoje de R$600 a R$1.200 por família, ou por pessoa se for uma mãe arrimo de família, né? Se for a chefe de família, né? Sobre esse auxílio emergencial é fundamental que as pessoas se inscrevam, e elas não estão se inscrevendo, boa parte delas não estão se inscrevendo, porque não tem conhecimento. Então aqui também é um outro clamor que eu faço à população do município de Teresópolis, que procure essas pessoas, que incentivem a elas a se cadastrar, a colocar o seu nome nesse sistema, sabe? Você não precisa de internet para poder baixar esse aplicativo e fazer esse cadastro. Tem essa lógica dentro dos acordos que foram feitos aí com essas apps do Android, etc. Então, nós precisamos insistir nisso. A gente precisa ter um grande movimento aqui para poder conscientizar as pessoas que estão hoje numa situação de miséria ou de quase miséria, para que elas se inscrevam nesse programa e consigam fazer, então, receber R$600 por mês, enquanto essa crise aí está começando, tá? Porque essa crise está começando. Nos próximos posts eu vou falar um pouco sobre os números de Teresópolis em relação à Covid e estou aberto aí a quem quiser conversar sobre algumas alternativas dessas tanto empregador quanto funcionário. Eu não sou especialista em nada, só tenho algumas informações e vou jogar alguns sites que as pessoas podem se informar melhor e escutar pessoas que conseguem chegar no detalhe ali de como fazer cada passo, tá ok? Então vamos junto, forte abraço.